No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Amém. Amados irmãos em Cristo, vocês já perceberam que vivemos cercados de tanta propaganda de fontes que prometem saciar alguma sede que temos? O marketing chama isso de dores. A todo momento tem alguém, tem algum produto, algum serviço que promete resolver uma dor nossa. A televisão, as redes sociais, os comerciais, tudo grita: beba aqui, isto vai matar a sua sede. Vamos resolver o seu problema. Sede de felicidade, sede de paz, sede de sentido, sede de amor. E nós corremos de uma cisterna para outra. Nós compramos aquilo que nos vendem, nós bebemos. E no fundo, continuamos com a garganta seca. Porque o poço do mundo é fundo, mas a água que ele oferece é uma água salobra, é uma água salgada. O dinheiro sacia por um momento, mas no dia seguinte a sede volta pior. O prazer, ele apaga a chama por um momento, mas pela manhã o nosso deserto está ainda mais amplo, ainda mais vasto. O sucesso profissional, ele pode encher o peito de orgulho, mas quando o aplauso cessa, o eco da solidão volta a fazer barulho. E não é apenas o mundo secular que sofre dessa sede, porque a própria religiosidade humana, ela pode ser uma cisterna desse tipo. Quantos tentam saciar a sede de justiça diante de Deus com as suas próprias obras? Nós costumamos dizer: eu sou uma boa pessoa, eu vou à igreja, eu dou esmolas, eu não faço mal a ninguém. Mas no fundo, a consciência vem e grita: ainda não é o suficiente. Porque tem algo que nos diz que a lei de Deus exige perfeição. E nós, com as nossas tentativas, estamos apenas lambendo o pó do chão, porque a sede continua. E foi precisamente nesse contexto que Jesus se levantou na leitura do Evangelho de hoje. E não foi em um momento qualquer. São João nos conta que era o último dia da grande festa dos tabernáculos. Você pode imaginar a cena. Jerusalém estava fervilhando de peregrinos. Durante 7 dias, o sacerdote descia ao tanque de Siloé, trazia água em um vaso de ouro e a derramava sobre o altar. Enquanto o povo estava ali cantando salmos, lembrando como Deus fez jorrar água da rocha no deserto, a multidão estava com os olhos fixos no ritual, na liturgia. A água escorria, o templo ressoava em cânticos, e ali de repente, no auge da cerimônia, Jesus inventa de se levantar. Ele nem espera ser convidado, até porque não seria. Ele se ergue e clama, gritando em voz alta para que todos ouçam: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Imagine a cena. Jesus devia parecer um doido, um louco naquela situação. Com muita ousadia,
Ele está dizendo aqui para todos ali presentes: o tanque de Siloé é apenas um símbolo. A água que o sacerdote está derramando e molhando o altar não mata a sede. Eu sou a verdadeira fonte. Não a água da liturgia, mas a água viva do Espírito Santo. E essa água não é apenas para lamber como se fôssemos um cão sedento numa poça de água suja. É para beber em abundância, água limpa. É para que de dentro daqueles que creem brotem rios, não um filete, não um córrego, mas rios caudalosos de água viva. Mas o apóstolo João, ele nos faz um parêntese aqui. Ele diz, Jesus disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E aqui é que está o nó da questão. O Espírito ainda não tinha vindo em plenitude. Por quê? Porque a fonte ainda não havia sido aberta. A glorificação de Jesus, que abarca a sua morte na cruz, a sua ressurreição e sua ascensão aos céus, isso é o que fura a rocha para que a água jorre. Assim como Moisés feriu a rocha no deserto e dela saiu água para o povo, assim Cristo foi ferido pela lança no Calvário. E do seu lado aberto correu sangue e água. O sangue que nos purifica do pecado e a água que é o Espírito Santo. Meus amigos, aqui está uma verdade que o mundo não consegue entender. O Espírito Santo, ele não é uma força impessoal. Ele não é uma espécie de eletricidade cósmica. Ele não é uma energia que nós podemos manipular com as nossas técnicas de oração, de louvor, de ambientação, como nós vemos em muitas seitas por aí. Não, o Espírito, ele é o dom do Cristo crucificado. Ele é o dom do Cristo ressurreto. Ele é dado somente por causa da glorificação de Jesus. É por isso que nós luteranos costumamos dizer: todo verdadeiro avivamento, toda verdadeira experiência do Espírito aponta para a cruz. O Espírito, ele não vem para falar de si mesmo, ele vem para glorificar a Cristo, pegando o que é de Cristo e revelando a nós. E agora vejam o que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, no cenáculo, perseverando ali em oração, e ali naquela mesma cidade, que não muito tempo antes Jesus tinha estado no templo, é o que diz o evangelho de hoje. Jesus estava ali clamando em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A promessa havia sido feita em público e agora ali no cenáculo ela começa a se cumprir. Porque, diz o livro do Atos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não era vento, mas parecia vento. Era o sopro de Deus, era aquele mesmo ruach que pairava sobre as águas da criação. Era o mesmo fôlego que vivificou os ossos secos profetizado por Ezequiel. E apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Era fogo, o mesmo fogo da sarça que não se consumia, o mesmo fogo que desceu sobre o Sinai, o mesmo fogo que consumia os sacrifícios no altar. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas o que está acontecendo aqui? Jesus havia dito: do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, aqueles homens tímidos, que tinham se trancado com medo dos judeus,
tornaram-se fontes transbordantes. Imagine ali Pedro, que havia negado o Senhor por 3 vezes, agora se levanta e prega para uma multidão. A água viva jorrava da sua boca em palavras que 3.000 pessoas entenderam, cada uma em sua própria língua. E aqui nós temos um detalhe importante, porque a confusão de Babel, registrada lá no livro de Gênesis, onde Deus dispersou os povos confundindo as suas línguas, agora estava sendo revertida. No Pentecostes, Deus reúne os povos numa só língua, que é a língua do Espírito, que é o amor de Cristo proclamado a todos os povos. Mas preste bem atenção. O Espírito não veio para fazer dos discípulos uma multidão de indivíduos isolados, cada um tendo a sua própria experiência privada. Não, o Espírito uniu a todos em um só corpo. O fogo não pousou sobre um só, mas sobre cada um, e eles continuavam juntos, falando a mesma mensagem. O vento não os espalhou, o vento os manteve unidos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina na epístola de hoje, porque ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços são diversos, mas o Senhor é o mesmo. As operações são diversas, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos quanta confusão existe sobre o Espírito Santo. Porque tem aqueles que transformam o Espírito Santo num animador de auditório, que faz as pessoas pular, gritar, mas cuja presença se mede pelo volume do barulho, do êxtase, da experiência. Outros o reduzem a uma força moral, um princípio de autoaperfeiçoamento. Outros ainda têm medo dele, tratando a terceira pessoa da Trindade como se fosse um convidado inconveniente que pode trazer constrangimento. Mas a Escritura nos mostra algo diferente. O Espírito é dado para que Cristo seja confessado como Senhor. Porque ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. O Espírito, ele não aponta para si mesmo, ele aponta para o Filho. E onde o Filho é glorificado, ali o Pai é adorado. É sempre essa epicorese, é sempre essa dança trinitária. E esse é o teste de fogo para toda a experiência espiritual. As pessoas falam: eu tive uma experiência espiritual. Será? Ela conduz a uma confissão mais clara de Jesus crucificado e ressurreto? Ela produz amor ao próximo? Ela produz paciência no sofrimento? Ela produz humildade no serviço? Ou ela gera orgulho, divisão, desprezo pelos que não têm as mesmas experiências que nós? Nós devemos sempre nos perguntar isso. Porque o apóstolo Paulo está falando, os dons são variados, são diversos. E ele lista aqui diversos dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas todos são operados pelo mesmo Espírito, que distribui a cada um como quer. Ou seja, nem todos têm o mesmo dom. O corpo tem muitos membros. E num corpo saudável, o olho não pode dizer para a mão: olha, eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer para os pés: vocês são desnecessários, eu me viro. E o que seria de uma igreja onde todos quisessem, por exemplo, falar em línguas, e não aqui línguas estranhas, idiomas? Mas imagine, todos querendo falar em línguas, mas ninguém quer ensinar as crianças na catequese, na escola bíblica.
Imagina onde todos querem ser pastores, mas ninguém quer lavar os pratos do almoço depois do culto, de uma confraternização. O Espírito Santo, ele não é um ditador que impõe uniformidade. O Espírito Santo, ele está mais para um artesão que distribui dons para que todo o corpo seja edificado no amor. A igreja que é reunida pelo Espírito Santo, ela é um grande mosaico. Mas o problema é que nós não gostamos de agir como peças deste grande mosaico. Nós queremos os dons, mas nós não queremos o serviço. Tipo, nós queremos ser especiais, nós queremos ser notados, nós queremos ser importantes. Nós queremos o dom mais espetacular. O negócio é que o Espírito dá como quer e não como nós queremos. E a nossa inveja, a nossa competição, o nosso desprezo pelos irmãos que têm dons diferentes, tudo isso é pecado, porque é a carne tentando sequestrar o Espírito, amarrar o Espírito, prender o Espírito. E a palavra de Deus nos mostra a nossa sede ainda não saciada. A lei revela isso. Nós queremos beber da água viva, mas nós queremos beber da água viva que Jesus tem a oferecer nas nossas próprias condições, nos nossos próprios termos. E convenhamos, a fé não funciona assim. Não é sobre nós. A igreja não é sobre nós. Então como funciona? A água viva oferecida por Jesus, ela é dada de graça. Porque Jesus não estabelece condições nenhuma. Ele apenas diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é, se alguém for suficientemente santo, venha a mim. Jesus não diz isso. Se alguém tiver a fé correta e perfeita, venha a mim. Se alguém pertencer à denominação certa, venha a mim. Ele não está dizendo isso. Ele diz, se alguém tem sede. E todos nós temos sede. A vida e a experiência humana produzem em nós um deserto. E Cristo vem a nós, se coloca no meio do nosso deserto, como uma rocha ferida. E diz, basta vir, basta beber. E como que eu faço isso? O beber que Jesus está dizendo é crer. É confiar que por amor dele, os seus pecados estão perdoados. Que o Espírito já foi derramado sobre você no seu batismo. Que você não precisa merecer a água viva. Porque ela jorra gratuitamente do lado aberto de Cristo. E mais, a promessa não é apenas que a nossa sede será saciada. Ele diz que nós nos tornaremos fontes. Do seu interior, diz o texto do Evangelho, fluirão rios de água viva. Porque o Espírito não é um reservatório estagnado. Quando o assunto é o Espírito Santo, não existe racionamento de água. Ele é um rio que corre. E se você crê em Cristo, o Espírito já está em você. E Ele quer transbordar. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus e para o bem do próximo. E é aí que o tímido recebe o dom da ousadia para testemunhar. Aquele que tem mãos habilidosas recebe o dom de servir. Aquele que tem o coração sensível recebe o dom de consolar. E quem tem mente clara recebe o dom de ensinar. Cada um tem o seu dom. E cada dom é uma língua de fogo pousada sobre a cabeça do cristão para que ele fale as grandezas do amor de Deus. Portanto, aqui, meus queridos irmãos, neste domingo de Pentecostes, 24 de maio de 2026, olhem para a sua própria sede. Não neguem que vocês têm sede. Não tentem disfarçá-la com ocupações, com entretenimentos. Apenas
reconheçam que vocês estão no deserto e então ouçam o clamor de Jesus: venha a mim, beba. Porque Jesus não está distante. Jesus está aqui. Ele está na sua palavra proclamada. Ele está no seu corpo e sangue dados na Eucaristia. Ele está no seu batismo, que é a fonte de onde o Espírito já foi derramado sobre você. Então beba. É somente abrir a boca da fé e beber. Receber o perdão, receber a vida. E então, saciados, transbordem. O mundo à nossa volta está sedento mais do que nunca, porque o mundo está sedento de esperança em um futuro de incertezas, está sedento de verdade em um mar de mentiras, está sedento de amor no mundo de ódio, de indiferença. A igreja não pode guardar a água viva para si. Sejamos honestos, muitas vezes nós temos sido poços tampados, nós temos sido torneiras fechadas. Mas hoje, o Espírito sopra de novo e ele nos lembra que não somos a fonte, nós somos canais. A fonte é Cristo. O canal somos nós, com nossos dons pequenos ou grandes, mas todos dados para o bem comum, para matar a sede. Que o Espírito Santo, que no princípio pairava sobre as águas, como diz o livro do Gênesis, aquele mesmo Espírito que desceu sobre a Santíssima Virgem Maria para que o Verbo se fizesse carne, que pousou sobre Jesus no Jordão, que foi derramado sobre a igreja em Pentecostes, que esse mesmo Espírito renove em nós a sede por Cristo e o transbordamento em amor. E que possamos, com Pedro, o apóstolo, levantar-nos e proclamar: estes não estão embriagados, como vocês pensam. Eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Por isso nós oramos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos teus fiéis, acendei neles o fogo do teu amor. Pois tu, que reuniste as línguas em unidade, fazei com que todos os povos concordem na mesma e verdadeira fé. E a nós que temos sede, Senhor, dá de beber da água viva que jorra do lado de Cristo. Amém. E agora que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.